Olá, senhores, sejam bem-vindos. Dando continuidade à aula passada, nós começamos a falar das modalidades de asfixia por substituição do ar ambiental. Nós vimos o confinamento, vimos o soterramento e vamos dar sequência ao afogamento. Sabemos que o afogamento é uma hipótese de asfixia em que eu troco o ar respirável por um líquido. Esse líquido normalmente é a água, podendo ser a água doce, podendo ser a água salgada. No final da aula passada eu falava então que passaríamos a analisar essas expressões, o que significa água doce e água salgada, comparando essas duas águas, doce e salgada, com a água do sangue. Então, se não, vamos a esse exame. Joga na tela, por favor. Quando eu penso, imagine aqui que eu tenha 3 recipientes. Esse primeiro recipiente com água doce. Esse segundo recipiente com água do sangue, E esse terceiro recipiente com uma água chamada de água, H2O, água salgada. Note que a água doce, essa aqui são partículas, vou colocar em outra cor para ficar melhor, em preto. Essa aqui são partículas de sal. Partículas de sal na água doce. Partículas de sal na água do sangue e partículas de sal na água salgada. Partículas de sal na água doce, partículas de sal na água salgada e partículas de sal na água do sangue. Pode voltar para mim aqui, por favor. Ora, quando eu comparo então a água doce com a água do sangue, com a água salgada, eu noto partículas pretas dentro do recipiente, são partículas de sal. Então eu noto que eu tenho mais sal na água salgada do que na água do sangue. Que eu tenho mais sal na água do sangue do que na água doce. Mas que na água doce eu também tenho sal. Então a primeira observação importante é você saber que o sal, ele também é encontrado na água doce. Em que pese a água ser chamada de doce, ela é uma água que contém sal, mas tem menos sal do que a água do sangue, que tem menos sal do que a água salgada. A água salgada tem mais sal do que a água do sangue, que tem mais sal do que a água doce. André, eu tenho que saber isso? Tem, porque isso vai ser importante para você entender o mecanismo de afogamento e as alterações fisiológicas do organismo a partir de afogamento em água doce comparado com afogamento em água salgada. Se você não entendeu essa dinâmica aqui, você vai se perder no momento que eu começar a explicar isso. Então, lembrando que a água doce tem menos sal do que a água do sangue, que tem menos sal do que a água salgada e vice-versa. Tudo bem até aí? Tranquilo? Agora, senhores, eu vou limpar aqui a tela. E nós vamos fazer aqui um desenho do coração. O coração, obviamente, é um desenho esquemático, né? Longe, sem pretensão nenhuma de chegar perto da perfeição, mas um desenho que comunique o coração com o pulmão na pequena circulação e um desenho comparando a circulação do coração com o resto do corpo, chamado de grande circulação. O coração humano, ele possui 4 cavidades. Então, se eu pensar no coração humano, deixa eu mudar aqui a cor para ficar melhor, o coração humano vai ter 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Aqui, o átrio direito, aqui o átrio esquerdo. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo, ok? Então, o coração humano tem 4 cavidades, átrio direito, átrio esquerdo. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Se você estiver para frente do desenho, está assistindo a aula de frente para a tela, está invertido, né? É como se o coração estivesse aqui no meu peito. Aqui é o direito, aqui é o esquerdo. Você vendo de frente está ao contrário para você, tá certo? Mas é em posição anatômica, por isso que eu estou desenhando dessa forma. Aqui para mim é o direito, aqui é o esquerdo. Braço direito, braço esquerdo, mas está invertido no desenho, tudo bem? Bom, então átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Ora, esse coração, ele vai se comunicar, a circulação do coração se comunica com a circulação, ou melhor, manda sangue para o pulmão. Então aqui em cima está o pulmão e aqui embaixo está o corpo. Não que o pulmão não esteja no corpo, é só para representar. Essa circulação entre coração e pulmão chama-se pequena circulação.
A circulação entre o coração e o corpo chama-se grande circulação. Eu preciso que você entenda como é que vai ser essa dinâmica para que você entenda o afogamento em água doce e em água salgada. E aí, algumas premissas para você compreender. Todo sangue que sai do pulmão e vai para o coração, todo sangue que sai do pulmão e vai para o coração, ele entra no coração pelo átrio esquerdo. Então o pulmão sai do coração, sai do pulmão, entra no coração pelo átrio esquerdo. Então, existe um vaso que traz sangue do pulmão para o coração e faz esse vaso entrar no coração pelo átrio esquerdo. Primeira observação importante aqui. Todo vaso que se aproxima do coração chama-se veia. Todo vaso que se afasta do coração chama-se artéria. Então, a classificação dos capilares, das veias, das artérias se dá principalmente por veias e artérias a partir de ser um vaso que se afasta do coração. Todo vaso que se afasta do coração chama-se artéria e todo vaso sanguíneo que se aproxima do coração chama-se veia. Se esse vaso aqui está saindo do pulmão, chegando ao átrio esquerdo, ele vai receber um nome. Ele está se aproximando do coração. Se ele está se aproximando do coração, ele vai se chamar veia. Ele vem do pulmão para o coração. Então é a veia pulmonar. É a veia pulmonar. Essa veia pulmonar, ela está transportando um sangue que acabou de ser oxigenado no pulmão. Então nós estamos respirando, estamos vivos, enchemos o nosso pulmão de ar. Já falei em aulas passadas que no ar ambiental eu tenho 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. O que me interessa é o oxigênio. Então esse oxigênio vai passar por narinas, laringe, faringe, traqueia, brônquios, bronquíolos. Esse oxigênio vai chegar dentro dos alvéolos, vai passar o oxigênio para o sangue. Os eritrócitos, são as hemácias, vão pegar esse oxigênio lá no pulmão, lá nos capilares sanguíneos do pulmão, que vão circundar os alvéolos, que são sacos pneumáticos, local no qual acontece a troca gasosa chamada de hematose. Então o oxigênio que tem mais dentro do alvéolo do que no sangue, porque o sangue está passando dentro do alvéolo, é um sangue pobre em oxigênio, porque esse oxigênio foi consumido pelas células do corpo. Então esse sangue que tem mais oxigênio no alvéolo do que no sangue, o oxigênio passa para o alvéolo por diferença de potencial, por diferença de concentração do gás. E a gente lembra lá na aula de baropatia, quando um gás está em maior quantidade num recipiente, ele vai passar de onde tem mais para onde tem menos. Então, se tem mais oxigênio dentro do alvéolo, tem menos no sangue, o oxigênio vai passar de dentro do alvéolo para o sangue. Quando esse oxigênio passa para o sangue, qual é a lei que mede a pressão de um gás dentro de um recipiente? A lei de Dalton, falamos isso, pressão parcial de um gás. Então a pressão parcial do oxigênio vai fazer com que ele passe do alvéolo para o sangue. Vai ser capturado por uma célula do sangue, que nós já vimos também. Os eritrócitos, vai se ligar à hemoglobina, que é uma proteína que fica dentro da hemácia, o eritrócito. E essa hemoglobina vai se transformar em oxihemoglobina. Então o sangue agora está oxigenado no pulmão. Esse sangue oxigenado do pulmão, ele vai sair do pulmão e vai para o coração. Todo sangue que sai do pulmão e vai para o coração, ele entra no coração pelo átrio esquerdo. E esse sangue é um sangue rico em oxigênio. Então, esse sangue que está saindo do pulmão, olha o caminho do sangue. Esse sangue está saindo do pulmão, rico em O2, ó. É um sangue rico em oxihemoglobina. É um sangue rico em oxigênio. Esse sangue rico em oxigênio está sendo transportado do pulmão e entra no coração pelo átrio esquerdo. Todo sangue que chega ao coração pelo átrio esquerdo. Ele passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Então ele vai passar aqui por uma válvula do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. E do ventrículo esquerdo, esse sangue agora vai sair, ó. Ele vai sair do ventrículo esquerdo, para ser bombeado para o corpo, para todas as células do corpo. Ora, então eu tenho um vaso sanguíneo que manda sangue do ventrículo esquerdo para todo o corpo. Se esse vaso está saindo do coração,
Um vaso que sai do coração chama-se artéria. Então aqui eu estou diante da artéria aorta, que é a maior artéria em calibre do nosso corpo. Do corpo humano, é um cano assim, ó. É um cano. A artéria aorta. Então quando o ventrículo esquerdo se contrai, fazendo um movimento de contração, movimento de sístole, movimento de contração de uma cavidade do coração, chama sístole, uma sístole ventricular. Essa sístole ventricular vai expulsar o sangue aqui, ó. O sangue vai sair do coração, então, seguindo esse fluxo. Esse sangue vai sair do coração. Esse é um sangue, senhores, que estava no átrio esquerdo. Caiu no ventrículo esquerdo, praticamente por força da gravidade, por uma válvula. Esse ventrículo se contrai no movimento de sístole ventricular. Esse sangue entra na artéria aorta e vai ser espalhado para todo o corpo. Esse é um sangue também rico em oxihemoglobina. É o mesmo sangue que estava aqui em cima, no átrio esquerdo, passou para o ventrículo esquerdo. E pela artéria aorta, que é a maior artéria do corpo humano, que vai se ramificar em milhões de arteríolas, depois capilares, vai espalhar sangue rico em gás carbônico, sangue rico em oxigênio, oxihemoglobina, para todo o corpo. Ora, quando essas células que estão transportando o oxigênio para todo o corpo quando essa célula do sangue chega na célula do corpo, chega na célula dos tecidos, chega na célula dos órgãos, vai deixar o oxigênio no corpo, nas células do corpo, e vai pegar o quê? Vai pegar o gás carbônico, que nós já estudamos. Como é que se dá esse metabolismo em aulas passadas? Lembra? Na respiração celular, o oxigênio tem uma função. Esse oxigênio, ele entra no mitocôndria. Lá no mitocôndria, ele é quebrado, ele vai funcionar, ele vai participar da oxidação da molécula de glicose. Então a molécula de glicose que nós vimos em blocos passados, C6H12O6, ela vai ser quebrada inicialmente no citoplasma da célula, num fenômeno chamado de glicose, transformada em duas moléculas de ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico vai entrar no mitocôndria e com a presença do oxigênio vai participar do ciclo de Krebs, sendo oxidado. E ao final dessas inúmeras reações químicas, vai haver um resultado químico. Ora, quais são as substâncias que vão ser produzidas? Se a respiração é com a presença do oxigênio, é aeróbica, eu vou formar 38 moléculas de ATP, adenosina trifosfato, energia, 6 moléculas de gás carbônico, 6 moléculas de água. Então, o oxigênio, ele participando dessa reação química, numa respiração aeróbica, o oxigênio é entregue para as células do corpo, que entregam o CO2. E de onde é que veio esse CO2? Esse CO2 veio da oxidação da molécula de glicose dentro do mitocôndria. O oxigênio não entrou no mitocôndria para participar da oxidação da molécula de glicose, C6H12O6, que nós consumimos pelo alimento. E essa glicose não vai ser quebrada numa etapa chamada glicólise, que ocorre no citoplasma da célula, transformando em duas moléculas de ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico entra no mitocôndria e, na presença do oxigênio, passa por uma série de reações químicas no chamado ciclo de Krebs. E ao final disso eu tenho 38 moléculas de ATP, 6 moléculas de gás carbônico, 6 moléculas de água. Porque esse gás carbônico é tóxico para o corpo. Então esse gás carbônico que é produzido dessa reação, ele precisa ser colocado para fora. Sabemos que a minoria desse gás carbônico é transportado pela hemoglobina. 70% dele é transportado diluído no plasma, na forma de íon H+, e de íon bicarbonato, H+ e HCO3-, diluído no plasma. Mas esse bicarbonato, esse CO2 que está ligado com a hemoglobina em pequena quantidade, o resto diluído no plasma, ele vai ter que ir para o coração. Então, do corpo vai sair um transporte do corpo que vai chegar ao átrio direito. Esse transporte que vai sair do corpo transportando, agora que tipo de sangue? Deixa eu mudar a cor aqui. Um sangue rico em gás carbônico. Um sangue rico em CO2. Esse sangue rico em CO2, ele está sendo transportado
para o coração, porque ele tem que ir ao coração para receber o impulso para chegar no pulmão. Ora, como é que é o nome deste vaso aqui que está levando o sangue do corpo para o coração? Se é um vaso que está retornando para o coração, é um vaso que está retornando para o coração. Eu disse que os vasos que retornam para o coração são chamados de veia. Aqui é uma veia. Ora, essa veia que traz sangue do corpo para o coração chama-se veia cava. Nós sabemos que tem veia cava inferior e veia cava superior. Nesse desenho eu vou suprimir para facilitar a didática. Mas a veia cava tem superior, que traz sangue de volta da cabeça, pescoço para o coração, e uma veia cava superior e a veia cava inferior, que traz sangue do corpo para o resto do corpo para o coração. Mas aqui, para ficar mais didático, eu vou usar só uma passagem da veia cava e não vou usar as duas passagens que existem. Essa veia cava, então, traz sangue, esse sangue. Que tipo de sangue é esse agora? Esse é um sangue rico em gás carbônico. Então, é o sangue rico em carbaminohemoglobina. Carbaminohemoglobina é a hemoglobina ligada ao gás carbônico. Volto a dizer, sabemos que a maioria da hemoglobina, a maioria do gás carbônico não é transportada na forma de gás carbônico, e sim de íon hidrogênio H+, e íon bicarbonato, é o HCO3-. Só que essas moléculas, essa reação química, quando está chegando ao coração, ela se desfaz formando novamente gás carbônico. Então, esse vaso, que é a veia cava, trazendo sangue rico em gás carbônico, vai desembocar onde? No átrio direito. Esse sangue que desemboca no átrio direito passa para o ventrículo direito, e esse sangue agora do ventrículo direito vai ser jogado para o pulmão. Para quê? Para ser oxigenado. Então vai sair um vaso, deixa eu trocar a cor da caneta mais uma vez. Vai sair um vaso do ventrículo direito, levando sangue para o pulmão. Ora, se é um vaso que sai do coração, se é um vaso que está se afastando do coração, sai do ventrículo direito para o pulmão, é uma artéria. Porque é uma artéria, é vaso que se afasta do coração. Então o sangue, esse sangue agora rico, deixa eu colocar o nome do vaso aqui, ó, artéria. Esse aqui é uma artéria, chamada de artéria pulmonar. Artéria pulmonar. Essa aqui é a artéria pulmonar, saindo do ventrículo direito, indo para o pulmão. Que tipo de sangue este vaso está carregando? Ora, não era o sangue que estava no átrio direito? Esse sangue do átrio direito passou para o ventrículo direito. Lembre-se, o coração humano não tem correspondência de sangue entre os átrios. Só no período embrionário, mas eu não vou entrar nessa discussão aqui, porque isso é algo de fisiologia, de medicina, que eu não vou entrar aqui. Mas o coração humano, depois do nascimento, ele não tem comunicação entre átrios. Só tem comunicação entre átrio e ventrículo, átrio e ventrículo. Então o sangue do átrio direito se comunica com o ventrículo direito. O sangue do átrio esquerdo se comunica com o ventrículo esquerdo. Ora, então o sangue que estava no átrio direito é esse sangue que chegou do corpo, rico em carbaminohemoglobina. Caiu no átrio direito, passou para o ventrículo direito. É o mesmo sangue, rico em carbaminohemoglobina. Esse sangue agora tem que sair do ventrículo direito, tem que ir ao pulmão para ser oxigenado. Então note, vou mudar a cor da caneta aqui, deixa eu pegar o azul. Então olha, esse sangue saiu do ventrículo direito, está indo em direção ao pulmão. Está indo em direção ao pulmão para quê? Para ser oxigenado. Chegando no pulmão, esse sangue que estava azul, olha ele aqui, esse sangue que estava azul, ele vai ser agora oxigenado. Ele estava azul, vai ficar agora vermelho. Por que ele era azul e vai ficar vermelho? Senhores, quando a gente fala azul, é apenas para você visualizar de forma esquemática. O sangue rico em carbaminohemoglobina, ele não é azul, mas ele tem uma cor mais escura do que o sangue, é um vermelho mais escuro do que o sangue rico em oxigênio. O sangue rico em oxigênio, ele tem um vermelho vivo. Então o sangue carregado por oxigênio, o oxigênio que se ligou à hemoglobina, porque a hemoglobina é a célula que transporta o oxigênio, esse sangue tem cor vermelho vivo. Então a oxemoglobina dá essa cor vermelho vivo ao sangue.
Já o sangue rico em carbamina e hemoglobina, o que é a carbamina e hemoglobina? É o sangue rico em CO2. É um sangue mais escuro. Então, em termos gráficos, resolveu-se representar de cor azul o sangue. Mas, na verdade, o sangue não é azul, só para que você tenha esse conhecimento, se é que já não sabia, tudo bem? Então, esse processo, aqui o sangue estava rico em carbamina e hemoglobina, em CO2, ele é oxigenado nos alvéolos. Como é que é o nome desse processo que oxigena, que faz com que o oxigênio que está sendo respirado no ar ambiental dentro do alvéolo passe para o sangue e o gás carbônico que estava no sangue passe para o alvéolo? O gás carbônico que passa para o alvéolo eu vou colocar para fora, num processo de expiração. Esse processo aqui chama-se hematose. Chama-se hematose. E só ocorre no pulmão. E mesmo assim não é em qualquer lugar no pulmão. Ele só ocorre a nível alveolar. Porque existe parcela do pulmão, o pulmão, 2 pulmões, direito e esquerdo, com lobos. Esses pulmões, dentro dele, vão ter brônquios, bronquíolos. Esses bronquíolos vão se ramificando até se transformarem em alvéolos, sacos pneumáticos, que vão receber esse oxigênio na ramificação dos bronquíolos. Então só tem troca gasosa a nível alveolar. Porque existem brônquios que dentro da estrutura do brônquio, ou melhor, desculpe, de bronquíolos, que eu tenho bronquíolos em alguns alvéolos, mas que não tem troca gasosa ainda. Então só vai ter troca gasosa lá naquela hipótese em que eu tiver a ramificação dos bronquíolos. Naquela ramificação dos bronquíolos, o oxigênio passa do bronquíolo, do alvéolo, desculpe, para o capilar, e o gás carbônico passa do capilar para o bronquíolo, para o alvéolo. Esse alvéolo, então, esse agora ar rico em gás carbônico, eu coloco para fora. Daqui a pouco eu inspiro novamente um ar rico em oxigênio e essa troca se mantém. Muito bem. Aí esse sangue agora, quem é que estava aqui? Ó? Aqui estava a carbamina e hemoglobina, que é a hemoglobina ligada ao gás carbônico. Ela se transforma em hemoglobina ligada ao oxigênio, que é a oxihemoglobina. Então a carbamina e hemoglobina, eu só não coloquei, aqui era para ser azul, tá? Só para ficar fiel ao desenho. Então essa carbamina e hemoglobina vai se transformar em oxihemoglobina, porque a hemoglobina vai soltar o gás carbônico para o pulmão, na verdade, lá nos alvéolos, e vai pegar o oxigênio, porque os alvéolos são circundados por capilares sanguíneos, como nós já vimos em alguns desenhos, mas imagine o seguinte, imagine que aqui eu tivesse o alvéolo, né? Esse saco pneumático. Passando, tangenciando o alvéolo, eu tenho o vaso sanguíneo, que na verdade é um vaso muito, muito fino, só visto em microscopia, eu não consigo ver de olho desarmado. Ora, circundando o alvéolo, eu tenho um vaso sanguíneo. Então aqui o gás carbônico passa para dentro do alvéolo e o oxigênio que estava dentro do alvéolo vai passar para dentro do capilar. Esse oxigênio, quando passa para dentro do capilar, aqui dentro do capilar está passando o eritrócito, que é uma célula hemácia, célula quando adulta, biconvexa, sem núcleo, sem citoplasma. Vai se ligar esse oxigênio, vai se ligar a hemoglobina dentro aqui, ó, dessa célula aqui. Essa célula aqui é o eritrócito. Então essa célulazinha aqui dentro do vaso é o eritrócito. Vai entregar o gás carbônico, vai pegar o oxigênio. Então a hemoglobina ligada ao gás carbônico passa a estar ligada à hemoglobina O2. Essa troca chama-se hematose e só ocorre a nível alveolar. Muito bem. Agora, esse sangue rico em oxigênio, em oxihemoglobina, é transportado para o coração pela veia pulmonar. A veia pulmonar, então, vai levar o sangue do pulmão para o coração. Esse sangue é rico em oxigênio. Oxigênio ligado à hemoglobina. É a oxihemoglobina. Vai desaguar onde? No átrio esquerdo. Do átrio esquerdo passa para o ventrículo esquerdo, praticamente por força da gravidade. O ventrículo esquerdo bombeia esse sangue por uma sístole ventricular, espalhando o sangue para todo o corpo pela artéria aorta. No corpo ou nas células, esse oxigênio é entregue para as células do corpo para participar da oxidação da molécula de glicose dentro do mitocôndria. E o corpo entrega para esse sangue, para o sangue que estava rico em oxigênio, agora
pega o gás carbônico e vai ser transportado novamente para o coração pela artéria pulmonar, ou melhor, desculpa, pela veia cava. Veia cava é a veia que está voltando para o coração, o vaso que se aproxima do coração, chama-se veia. Rico em gás carbônico, por isso a cor azul. Deságua no átrio direito, passa para o ventrículo direito, precisa o coração para ser oxigenado. O ventrículo direito faz um movimento sístole ventricular direita, expulsando o sangue pela artéria pulmonar, que vai chegar no pulmão e todo o processo vai se repetir. Tudo bem? A gente acabou de ver aqui a pequena circulação, circulação entre o pulmão e o coração, e a grande circulação, circulação entre o coração e o corpo. André, eu preciso saber isso? Precisa. Óbvio que precisa. Senão eu não estaria perdendo esse tempo, entre aspas, perdendo, né? Eu não estaria gastando todo esse tempo para mostrar isso para os senhores. Isso aqui é fundamental você entender. Para quê? Para que você possa entender mais para frente, daqui a pouco, você possa entender o afogamento. Ora, o que vai acontecer no afogamento? Esse camarada vai estar no meio líquido. E em vez de inspirar ar, ele vai respirar ou vai inspirar líquido. E esse líquido vai para onde? Vai para o pulmão. Tudo que chega ao pulmão, no alvéolo, vai chegar também ao coração. Por onde? Pela veia pulmonar. Então vai estar chegando no átrio esquerdo água. Só que vai estar chegando água no átrio esquerdo, água doce ou água salgada. E ele vai te perguntar qual é o ponto de congelamento, o que é crioscopia de Carrara? Como é que fica o sangue no átrio esquerdo quando comparado com o átrio direito no afogamento em água doce? É isso que ele vai te perguntar na prova. Só que se você não entender essa mecânica, você não consegue explicar isso para ele. Porque você não sabe o que aconteceu na fisiologia do coração, na respiração, ou seja, nas trocas gasosas, no afogamento. E aí eu preciso saber como é que é essa fisiologia, como é que isso acontece, como é que é essa dinâmica, para que eu possa então responder questões mais complexas. Por isso, eu estou, como diz, né, o ditado, começando do começo. Começar do começo eu tenho que ir na origem. Fazer com que você entenda, ainda que de forma superficial, porque isso aqui é muito mais complexo do que eu estou falando, que você entenda, ainda que de forma superficial, como é que é esse mecanismo. Porque entendendo desta maneira, você vai conseguir explicar numa prova de medicina legal o afogamento em água doce, o afogamento em água salgada. Tudo bem? Bom, antes de avançar e começar a afogar esse paciente, essa pessoa, né? Um outro detalhe importante que você precisa saber é o seguinte. Normalmente, como é que eu defino artéria e veia? Artéria e veia, se você for estudar isso em medicina em algum momento da vida, se você for ler algum livro, você vai ler o seguinte, que artéria são vasos sanguíneos que se afastam do coração. E veias são vasos sanguíneos que se aproximam do coração. As artérias se ramificam em arteríolas, que se ramificam em capilares. As veias se ramificam em vênulas, que se ramificam em capilares. Ou melhor, os capilares vão se juntando, formando vênulas, e as vênulas vão se juntando, formando veias, até chegar ao coração. As artérias vão se dividindo, formando arteríolas, que vão se dividindo, formando capilares, para ser mais técnico, ok? Muito bem. Bom, diante disso, é importante que você saiba que a classificação do vaso sanguíneo não está relacionada ao tipo de sangue que o vaso transporta. Normalmente, via de regra, as artérias, como você pode ver, a artéria aorta, que é a maior artéria do corpo humano, é um cano, sai do coração, do ventrículo esquerdo e leva sangue para todo o corpo, ela transporta sangue rico em oxigênio. Esse sangue rico em oxigênio é espalhado por todo o corpo. No corpo, nas células do corpo, nas células corporais, esse oxigênio é consumido e eu entrego o gás carbônico. E agora eu tenho um vaso que vai fazer o caminho de volta. Vai levar sangue do corpo para o coração. Se é um vaso que está voltando para o corpo, chama-se veia. E essa veia, chamada de veia cava, ela vai transportar sangue rico em gás carbônico. Então, via de regra, as artérias transportam sangue rico em oxigênio e as veias transportam sangue rico em gás carbônico. Porque as artérias estão saindo do coração, estão se afastando, e as veias estão se aproximando. Ora, a artéria está saindo do coração, levando sangue oxigenado na grande circulação para as células do corpo. A veia
está voltando, trazendo aquele sangue rico em gás carbônico para ir ao coração, do coração receber o impulso para ir ao pulmão, para ser oxigenado. Então, normalmente, na grande circulação, circulação coração-corpo, não que o pulmão não esteja no corpo, voltando a dizer isso, né? Mas é só apenas uma maneira didática de se entender. Ora, esse sangue transportado pela artéria aorta é um sangue rico em oxigênio. É a regra, artérias transportarem sangue rico em oxigênio. Só uma curiosidade, no passado, né? O nome artéria entendeu-se por dar o nome de artéria porque acreditava-se, num passado muito longínquo, onde a medicina não tinha praticamente nenhum tipo de avanço, que a artéria transportava ar. Então, transportava ar, o nome passou a se chamar artéria. Obviamente, com os estudos e evolução do estudo da medicina, viu-se que obviamente não era um líquido que estava sendo transportado ali dentro. E aí o nome ficou. Mas só uma curiosidade, né? Na verdade, isso não cai em prova, né? Imagino eu, né? Só um louco perguntaria isso numa banca oral. Mas voltando, mas só que isso tem uma exceção. Que tipo de exceção seria essa? Seria um caso em que eu teria uma artéria transportando não sangue rico em oxigênio, mas uma artéria transportando sangue rico em gás carbônico. E eu teria uma veia transportando sangue rico em oxigênio e não sangue rico em gás carbônico. Porque, em tese, em regra, na maioria das artérias que você vai encontrar no nosso corpo, e das veias, e das arteríolas, e das vênulas, você vai ver que as artérias transportam sangue rico em oxigênio e as veias transportam sangue rico em gás carbônico. Essa é a regra. Mas em um local específico, em uma artéria e em uma veia específicas, o sistema ocorre de forma invertida. O que eu chamo de invertida? A artéria vai transportar sangue rico em gás carbônico, que não é o comum, e a veia vai transportar sangue rico em oxigênio, que não é o comum. Isso ocorre aqui, senhores. Está até no quadro. Eu disse o seguinte, quando a artéria pulmonar, ela sai, a artéria pulmonar sai do ventrículo direito, levando sangue para o pulmão. Essa artéria pulmonar, ela está transportando que tipo de sangue? Olha a cor azul dentro dela aqui, ó. Sangue rico em gás carbônico. Então tem uma artéria pulmonar, está aqui o nome do quadro, transportando sangue rico em gás carbônico. O que não era para ser, porque as artérias e arteríolas no corpo transportam sangue rico em oxigênio. Aqui é uma exceção. Mas por que isso está acontecendo? Por que ela é chamada de artéria? Ela é chamada de artéria porque ela está levando sangue, ela está se afastando do coração e indo para o pulmão. Se ela está se afastando, ela por isso está se chamando artéria. Só que ela agora, o sangue foi oxigenado e esse sangue vem para... Esse sangue agora oxigenado, rico em oxigênio, em oxihemoglobina. Esse sangue ele tem que voltar do pulmão para o átrio esquerdo. E ele volta através de um vaso, de uma veia. Porque é um vaso que volta para o coração, por isso chamar de veia. Se afastasse seria artéria. Como está voltando do pulmão para o coração, veia. Veia pulmonar. Só que veia pulmonar transportando sangue rico em oxigênio. E normalmente as veias transportam sangue rico em gás carbônico. Olha aqui a veia cava. Sangue rico em gás carbônico. Só que a veia pulmonar transporta sangue rico em oxigênio. Então, numa questão mais aprofundada, eu poderia perguntar a ele: candidato, artérias normalmente transportam sangue rico em oxigênio e veias em gás carbônico. Qual é a exceção? A exceção é a artéria pulmonar transportando sangue rico em gás carbônico e a veia pulmonar transportando sangue rico em oxigênio. Tudo bem? Tá invertido aqui. Eu estou terminando esse bloco. No bloco seguinte eu vou começar a efetivamente explicar o afogamento. Vamos pegar então esse paciente aqui e vamos afogá-lo. Aguardo os senhores lá para darmos continuidade a esse exame. Um abraço, fiquem com Deus.